Boa tarde, pessoal. Espero que todos tenham tido um bom final de semana, né? Espero que tenham estado descansados para a gente iniciar a aula aí dessa semana, tá certo? Vamos lá iniciar a correção. A gente vai iniciar a correção aí da aula de hoje. Hoje a gente viu aí na aula de educação ambiental, a gente viu falando aí sobre a questão da reciclagem, né? A Pro trouxe um texto aí falando sobre a reciclagem. Tem uma empresa aqui em Juazeiro do Norte que já trabalha com isso, como reaproveitamento desse tipo de produto. Aí na primeira questão perguntou o que é reciclagem para vocês, então aí é uma resposta pessoal, vocês irão dizer de acordo com o que vocês conhecem. Já a letra B está perguntando quais os materiais que a empresa coleta para reciclagem, né? Que seriam garrafas, cadeiras, papelão, plásticos, entre outros. Aí na letra C perguntou sobre se vocês conhecem, após conhecer sobre ar plástico, se você conhece alguém que contribui para a reciclagem. Aí qual a importância dessa pessoa para o meio ambiente? Então também uma resposta pessoal depende muito do conhecimento de vocês. Mas se vocês conhecem algum gari, alguma pessoa que trabalha com essa reciclagem, vocês irão colocar aí nessa resposta. Na letra D, pergunta aí o que é que você acha sobre a importância da reciclagem, que é também uma resposta pessoal, mas eu já deixo aí a minha contribuição informando que é extremamente importante a reciclagem, pois além de eles contribuírem para a diminuição do lixo, atualmente que a gente acaba descartando, eles também favorecem para o reaproveitamento desse material. E aí, na letra E, pergunta, né, como é que a gente pode contribuir para essa reciclagem? Como é que vocês podem contribuir? E aí é importante a gente descartar, principalmente, o lixo da gente no local apropriado, tá certo? Teve uma colega, inclusive, que colocou que pode fazer o descarte do orgânico separado dos outros materiais. Então, né, frutas, verduras, vegetais, todos os alimentos que são orgânicos, é importante que a gente tente reaproveitar. Quem tem plantas em casa pode estar, então, descartando para isso, né, reaproveitando para as suas plantas, e aí só descarta o que realmente não vai conseguir utilizar, ok? Aí teve uma atividade de português, que é para vocês em dupla fazer, então, a leitura desse verso aí, né, desse poema, e aí vocês gravam um vídeo e envia para a professora. Algumas pessoas já fizeram, ok? Aí, dando continuidade aí, trabalhou sobre a questão da pontuação. A gente viu alguns sinais de pontuação aí na leitura dos textos que a gente tem trabalhado. Então, na letra A, perguntou, o que você acha que a cigarra está sentindo ao falar isso? A cigarra falou, por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Então, ela estava sentindo medo, desespero, fraqueza, tristeza, né? Algo do tipo ela estava sentindo. Aí, na letra B, está pedindo para vocês relerem essas palavras aí. No segundo fala, né? Relê em voz alta o trecho a seguir extraído da fábula. Repara as mudanças no jeito de falar quando existem sinais de pontuação. Então, as formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios dela, e perguntaram, mas por quê? O que você fez durante o verão? Aí aqui tem, né, os sinais de pontuação, que significa que é uma pergunta. Para que servem os dois pontos? Então, é para separar a fala do narrador da fala do personagem. Esses dois pontos aqui, ele vai separar a fala do narrador com a fala do personagem. Qual é o nome do sinal de pontuação presente no final da fala da formiga? Que pontuação é esse daqui? É a interrogação, né? Quando a gente faz uma pergunta. Quantas frases há na fala da formiga? Toda vez que a gente tiver um sinal de pontuação, significa que a frase, ela terminou. Então, aqui foi uma frase, aqui foi outra frase. Então, são duas frases. O que você observou para responder? As duas frases, ela começa com letra maiúscula e termina com ponto de interrogação. Então, toda vez que iniciar qualquer frase, já sabe que tem que ser com letra maiúscula. Ok? Aí, no terceiro, releia o outro trecho da fábula. Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Travessão geralmente é usado para iniciar a fala do personagem. Nesse trecho, travessão também foi empregado com uma finalidade diferente, que seria separar a fala do personagem do narrador. Então, no meio aqui da fala, o narrador resolveu falar algo, então ele precisou utilizar o travessão. Circule a fala do narrador, respondeu a cigarra e a fala do narrador. Observe sinais de pontuação destacados. Por que dois deles foram empregados um em seguida do outro?
Então, ponto final encerra a fala do narrador. O travessão indica o início da fala do personagem. Então, aqui, ó, tem o ponto final, foi a fala do narrador, e o travessão iniciou a fala do personagem. No quarto, lê em voz alta a fala da formiga. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Que ideia as reticências podem trazer para essa fala? Aqui, né? O bom. Sugestão: pode indicar hesitação, uma pausa, uma parada para pensar, deboche. Então, aqui, né, a reticências ela dá sinal de que existe uma continuidade no texto. Mas aqui, como falou, bom, mas está dando isso, né, uma hesitação, uma pausa, pois vai ter uma continuidade. Então, essa foi a atividade aí de português sobre sinal de pontuação, ok? Já em geografia, a gente viu que existem limites nos municípios, né? Todo município ele vai ter um limite para demarcar que há uma continuidade, seja, por exemplo, com o rio. Aqui a gente viu nesse Jatobá do Piauí. Em azul a gente viu aqui que existe então o rio, né? O limite por conta do rio. Aqui em vermelho existe o limite porque existe uma estrada aqui, e já aqui é uma linha de divisão de um município para outro. Então, aqui perguntou que cor foi utilizada para demarcar o limite do município. Foi a cor roxa, né? Então, essa região aqui onde tem a cor roxa, que foi determinada o limite entre o município. Aí, na próxima atividade, mostrou aqui o estado no Mato Grosso com as suas separações, né? E aqui informando também sobre a abordagem do mapa. Aí perguntou: qual é o assunto abordado do mapa? Como você descobriu isso? As regiões, então, turísticas de Mato Grosso do Sul em 2016. Foi pelo título do mapa que dá para perceber isso, né? Na segunda questão: quantas regiões turísticas existem nesse estado? Existem 10 regiões turísticas. E no terceiro, de qual região turística a capital desse estado faz parte? Campo Grande, né, que é denominada Caminho dos Ipês. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Desejo a todos aí uma ótima segunda-feira.